Capítulo 7 das penalidades. Capítulo 1 das penalidades e da sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares. Inciso 1, repressão. Inciso 2, suspensão. Inciso 3, multa. Inciso 4, demissão. Inciso 5, demissão a bem de serviço público. E inciso 6, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 252. Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza e a gravidade da infração e os danos de que dela provierem para o serviço público. Artigo 253. A pena de repreensão será aplicada por escrito, nos casos da disciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 254. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de 50% por dia do vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, neste caso, obrigado a permanecer em serviço. Artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Artigo 256. Será aplicada a pena de demissão nos casos de: inciso 1, abandono de cargo. Inciso 2, procedimento irregular de natureza grave. Inciso 3, ineficiência no serviço. Inciso 4, aplicação indevida de dinheiros públicos. E, inciso 5, ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante 1 ano. Parágrafo 1º. Considera-se-á abandono de cargo ou não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência do serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, inciso 1, for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Inciso 2. Praticar crime contra a boa ordem da administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Inciso 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4. Praticar insubordinação grave. Inciso 5. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. Inciso 6. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 7. Receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 8. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesse ou tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Inciso 9. Exercer a advocacia administrativa. E inciso 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário-família, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal, que no caso couber. Artigo 258. O ato que admitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, inciso 1, praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é culminada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bens do serviço público. Inciso 2, aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3, aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. Inciso 4, praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes: inciso 1, o governador; inciso 2, os secretários de Estado até a da suspensão; inciso 3, os diretores gerais até a de suspensão limitada a 30 dias; inciso 4, os chefes de diretorias ou divisões até a de suspensão limitada a 15 dias; inciso 4, os chefes de diretorias ou divisões até a suspensão limitada em 15 dias; inciso 5, os chefes do serviço ou de seção até a de sustentação limitada a 8 dias.
Artigo 261. Prescreverá. Inciso 1º. Em 2 anos, a falta sujeita a pena de repreensão, multa ou suspensão. Inciso 2º. Em 5 anos, a falta sujeita a pena de demissão abrindo serviço público e de cassação de aposentadoria de disponibilidade. Parágrafo único. A falta também prevista em lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que se satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou em disponibilidade o disposto neste artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhes forem impostas. Capítulo 2. Da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Artigo 264. Cabe, dentro das respectivas competências, aos secretários de Estado, aos diretores gerais e aos chefes de repartição, ordenar a prisão administrativa dos responsáveis pelos dinheiros e valores pertencentes à Fazenda Estadual, o que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance, remissão ou omissão, e efetuar as entradas nos devidos prazos. Parágrafo 1º. Ordenada a prisão, será ela requisitada à autoridade policial e comunicada imediatamente à autoridade judiciária competente, para os devidos efeitos. Parágrafo 2º. Os secretários de Estado, os diretores gerais e os chefes de repartição providenciarão no sentido de ser iniciado com urgência e imediatamente concluído o processo de tomada de contas. Parágrafo 3º. A prisão administrativa não poderá exceder a 90 dias. Artigo 265. Poderá ser ordenada pelo chefe de repartição a suspensão preventiva do funcionário até 30 dias, desde que o seu afastamento seja necessário para averiguações de faltas cometidas, cabendo aos secretários de Estado prorrogá-la até 90 dias, fim dos quais cessarão os efeitos da suspensão, ainda que o processo administrativo não esteja concluído. Artigo 266. Durante o período da prisão ou da suspensão preventiva, o funcionário perderá 1/3 do vencimento ou remuneração. Artigo 267. O funcionário terá direito, inciso 1º, à diferença de vencimento ou remuneração e à contagem de tempo de serviço relativo ao período da prisão ou da suspensão preventiva, quando do processo não resultar punição, ou a esta se limitar às penas de repreensão ou multa. Inciso 2º. A diferença de vencimento ou remuneração e a contagem do tempo do serviço corresponde ao período de afastamento excedente do prazo da suspensão efetivamente aplicada. Título 8. Do processo administrativo. Capítulo 1º. Da instauração do processo. Artigo 268. A aplicação do disposto nesse título se fará sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 269. Instaura-se processo administrativo ou sindicância a fim de apurar a ação ou omissão de funcionário público, puníveis disciplinarmente. Artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão. Parágrafo único. O processo será precedido de sindicância quando não houver elementos suficientes para se concluir pela existência de falta ou de sua autoria. Artigo 271. No caso dos artigos 253 e 254, pode-se aplicar a pena pela verdade sabida, salvo se, pelas circunstâncias de falta, for conveniente instaurar-se sindicância ou processo. Parágrafo único. Entende-se por verdade sabida e conhecimento pessoal e direito de falta por parte da autoridade competente para aplicar a pena. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260 até o número 3, inclusive, e para determinar a instauração de sindicância, as autoridades enumeradas no mesmo artigo, até o número 4º. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 273. A sindicância, como meio sumário de verificação, será cometida a comissão de funcionários, de condição hierárquica nunca inferior ao indiciado, ou a comissão processante permanente a que se refere o artigo 272. Artigo 274. Promove-se a sindicância, inciso 1º,
como preliminar do processo, nos termos do parágrafo único do artigo 270, inciso 2º, quando não for obrigatória a instalação do processo administrativo. Artigo 275. A comissão ou funcionário incumbido da sindicância, dando-se início imediato, procederá às seguintes diligências. Inciso 1º. Ouvirá testemunhas para esclarecimento dos fatos referidos na portaria de designação e o acusado, se julgar necessário para esclarecimento dos mesmos ou a bem de sua defesa, permitindo-lhe juntado de documentos e indicação de provas. Inciso 2º. Colherá as demais provas que houver, concluído pela procedência ou não, da arguição feita contra o funcionário. Artigo 276. A sindicância deverá ser ultimada entre 30 dias, prorrogáveis por igual prazo, a critério da autoridade que a houver mandado instaurar. Artigo 277. O critério de autoridade que designar o funcionário incumbido para proceder à sindicância poderá dedicar todo o seu tempo àquele encargo, ficando, em consequência, automaticamente dispensado do serviço da repartição, durante a realização dos trabalhos a que se refere o artigo 275. Capítulo 3. Das comissões processantes. Artigo 278. Em cada Secretaria de Estado haverá comissões processantes permanentes, destinadas a realizar os processos administrativos. Parágrafo 1º. Os membros das comissões processantes permanentes serão designados pelos secretários de Estado com aprovação do governador. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a designação de comissões especiais pelo governador do Estado. Artigo 279. As comissões processantes permanentes serão constituídas de 3 funcionários, nomeados pelo prazo de 2 anos, facultada a recondução, cabendo a presidência a procurador do Estado. Parágrafo 1º. Haverá tantas comissões quanto forem julgadas necessárias. Parágrafo 2º. Os membros da comissão poderão ser dispensados a qualquer tempo, com aprovação do governador. Artigo 280. Não poderá ser encarregado de proceder à sindicância, nem fazer parte da comissão processante, mesmo como secretário desta, perante consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, do denunciante ou indiciado, bem como o subordinado deste. Parágrafo único. Ao funcionário designado incumbirá comunicar, desde logo, à autoridade competente, o impedimento que houver, de acordo com este artigo. Artigo 281. Os membros das comissões processantes permanentes, como os respectivos secretários, dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos pertinentes aos processos administrativos e à sindicância de que forem encarregados, ficando dispensados do serviço da repartição durante todo o prazo de nomeação de que trata o artigo 279. Parágrafo único. Nas comissões não permanentes, também compostas de 3 membros, somente por expressa determinação da autoridade que as designar, poderão seus integrantes ser afastados do exercício dos cargos durante a realização do processo. Artigo 282. Fica sujeito à aprovação dos diretores gerais das secretarias de Estado a designação do servidor encarregado de secretariar os trabalhos das comissões processantes. Capítulo 4. Dos atos e termos processuais. Artigo 283. O processo administrativo deverá ser dentro do prazo improrrogável de 8 dias, contados de sua instauração e concluído no prazo de 60 dias, a contar da citação do indiciado. Parágrafo 1º. Poderá a autoridade que determinou a instauração do processo prorrogar-lhe o prazo até 60 dias, por despacho, em representação circunstanciada, que lhe fizer o presidente da comissão. Parágrafo 2. Somente o governador, em casos especiais e mediante representação da autoridade que determinou a instauração do processo, poderá autorizar nova e última prorrogação do prazo, por tempo não excedente ao do parágrafo anterior. Artigo 284. Autuados a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente dia e hora para a audiência inicial, citado o indiciado e notificado o denunciante, se houver, e as testemunhas. Parágrafo 1º. A citação do indiciado será feita pessoalmente, com prazo mínimo de 24 horas, e será acompanhada de extrato da portaria que lhe permita conhecer o motivo do processo. Parágrafo 2. Achando-se o indiciado ausente do lugar, será citado por via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro. Não sendo encontrado o indiciado, ou ignorando-se o seu paradeiro, a citação se fará com prazo de 15 dias, por edital incerto por 3 vezes seguidas no lugar.
no órgão oficial. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o parágrafo anterior, infine, será contado da primeira publicação, certificando o secretário no processo as datas em que as publicações foram feitas. Parágrafo 4º. Quando for desconhecido o paradeiro de alguma testemunha, o presidente solicitará à polícia informações necessárias à notificação. Artigo 285. Aos chefes diretores dos servidores notificados a comparecer perante a comissão processante, será dado imediato conhecimento dos termos da notificação. Parágrafo único. Tratando-se de militar, o seu comparecimento será requisitado ao respectivo comando, com as indicações necessárias. Artigo 286. Feita a citação, sem que compareça o indiciado, prosseguir-se-á no processo a sua revelia. Artigo 287. No dia aprazado, será ouvido o denunciante, se comparecer, e na mesma audiência, o indiciado, que dentro do prazo de 5 dias, depositará ou apresentará o rol de testemunhas, até o máximo de 10, as quais serão notificadas. Respeitado o limite acima, poderá o indiciado, durante a produção da prova, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das quais não compareceram. Parágrafo único. O indiciado não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de prestar as próprias declarações, ser-lhe-ão lidas pelo secretário as que houver aquele prestado. Artigo 288. No mesmo dia, se possível, nos dias subsequentes, tomar-se-á o depoimento das testemunhas apresentadas pelo denunciante ou arroladas pela comissão, e a seguir das testemunhas indicadas pelo indiciado. Parágrafo único. É permitido ao indiciado reperguntar as testemunhas por intermédio do presidente, que poderá indeferir as reperguntas que não tiverem conexão com a falta, consignando-se no termo as perguntas indeferidas. Artigo 289. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo o caso de proibição legal, nos termos do artigo 270 do Código de Processo Penal, ou em se tratando das pessoas mencionadas no artigo 206 do referido Código. Parágrafo 1º. Ao servidor público que se recusar a depor sem fundamento, será pela autoridade competente aplicada a sanção a que se refere o artigo 262, mediante comunicação da comissão processante. Parágrafo 2º. No caso em que a pessoa estranha ao serviço público se recusa a depor perante a comissão, o presidente solicitará à autoridade policial a providência cabível, a fim de ser ouvida na polícia a testemunha. Neste caso, o presidente encaminhará à autoridade policial, deduzida por itens, a matéria de fato sobre a qual deverá ser ouvida as testemunhas. Artigo 290. O servidor público que tiver que depor como testemunha fora da sede de sua função, terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor. Artigo 291. Como ato preliminar ou no decorrer do processo, poderá o presidente representar a quem de direito, nos termos do artigo 265, pedindo a suspensão previamente do indiciado. Artigo 292. Durante o processo, poderá o presidente ordenar toda e qualquer diligência que se afigure conveniente. Parágrafo único. Caso seja necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará à autoridade competente, observado também, quanto aos técnicos e peritos, o impedimento a que se refere o artigo 280. Artigo 293. É permitido à comissão tomar conhecimento de arguições novas que surgirem contra o indiciado, nos casos em que este terá direito de produzir contra elas as provas que tiver. Artigo 294. Vetado. Parágrafo único. O presidente da comissão poderá denegar o requerimento manifestamente protelatório de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, fundamentando a sua decisão. Artigo 295. Para os efeitos do artigo anterior, será notificado o indiciado pessoalmente ou por carta entregue no endereço que houver indicado, no lugar do processo. Artigo 296. O advogado terá intervenção limitada a que é permitida nessa lei ao próprio indiciado, podendo representado em qualquer ato processual, salvo naqueles em que a comissão processante julgar conveniente a presença do indiciado. Parágrafo único. Vetado. Artigo 297. Encerrados os atos concernentes à prova, será dentro de 48 horas dada vista aos autos ao indiciado, para apresentar defesa no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Durante este prazo, terá o indiciado vista dos autos em presença do secretário ou de um dos membros da comissão, no lugar do processo. Artigo 298.
No caso de revelia do indiciado ou esgotado o prazo do artigo anterior, sem que haja sido apresentada a defesa, o presidente designará um funcionário para produzi-la, assinando-lhe novo prazo. Parágrafo 1º. A designação referida neste artigo recairá sempre que possível em diplomado em direito. Parágrafo 2º. O funcionário designado não se poderá excusar da incumbência, sem motivo justo, sob pena de repreensão, a ser aplicada pela autoridade competente. Artigo 299. Fim do prazo de defesa, a comissão apresentará o seu relatório dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. Neste relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado, separadamente, as irregularidades de que forem acusados, as provas colhidas, as razões de defesa, propondo então a absolvição ou a punição e indicando, neste caso, a pena que couber. Parágrafo 2. Deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências que lhe parecerem de interesse do serviço público. Artigo 300. Recebendo o relatório da comissão, acompanhado do processo, a autoridade que houver determinado a sua instauração deverá proferir o julgamento dentro do prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 1º. As diligências que se fizerem necessárias deverão ser determinadas e realizadas dentro do prazo máximo mencionado neste artigo. Parágrafo 2. Se o processo não for julgado no prazo indicado neste artigo, o indiciado, caso esteja suspenso, reassumirá automaticamente seu cargo ou função e aguardará em exercício o julgamento, salvo o caso de prisão administrativa que ainda perdure. Artigo 301. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo marcado para julgamento à autoridade competente. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, o prazo para julgamento final será o do artigo 300. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora determinará a expedição dos atos decorrentes do julgamento e as providências necessárias à sua execução. Parágrafo 3º. As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial, dentro do prazo de 8 dias. Artigo 302. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Artigo 303. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Artigo 304. Quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. Parágrafo único. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Artigo 305. As autoridades referidas no artigo anterior se auxiliarão para que o processo administrativo e o inquérito policial se concluam dentro dos prazos respectivos. Artigo 360. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente as cópias autenticadas das peças essenciais do processo. Artigo 307. É defeso fornecer à imprensa e a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo da autoridade que houver determinado o processo. Artigo 308. Todos os atos ou decisões cujo original não consta do processo, nele deverão figurar por cópia autenticada. Artigo 309. Constará sempre dos autos da sindicância ou do processo a folha de serviço do indiciado, requisitada para tal fim a repartição competente. Artigo 310. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente da decisão do processo da sindicância. Capítulo 5. Do processo por abandono do cargo ou função. Artigo 311. No caso de abandono de cargo ou função, instaurado o processo e feita a citação na forma dos artigos 272 e 284, comparecendo o indiciado e tomadas as suas declarações, terá ele o prazo de 5 dias para oferecer defesa ou requerer a produção de prova que tiver, que só podem versar sobre força maior ou coação ilegal. Parágrafo 1º. Observar-se-á, então, no que couber, o disposto nos artigos 288, 297, 299 e seguintes. Parágrafo 2º. No caso de revelia, será designado pelo presidente um funcionário para servir de defensor, observando-se o disposto na parte final deste artigo
pelo que couber o disposto nos artigos 288 e seguintes. Título 9. Da revisão do processo administrativo. Artigo 312. Dar-se-á a revisão dos processos findos mediante recurso do punido, inciso 1º, quando a decisão for contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Inciso 2º, quando a decisão se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos ou errados. E 3º, quando após a decisão se descobrirem novas provas de inocência do punido ou da circunstância que autorize pena mais branda. Parágrafo único. Os pedidos que não se fundarem nos casos enumerados no artigo serão indeferidos in limine. Artigo 313. A revisão, que poderá verificar-se a qualquer tempo, não autoriza a agravação da pena. Parágrafo 1º. O pedido será sempre dirigido à autoridade que aplicou a pena ou que a tiver confirmado em grau de recurso. Parágrafo 2º. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser fundada em novas provas. Artigo 314. A revisão poderá ser pedida pelo próprio punido, ou procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do punido, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 315. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 316. A revisão será processada por comissão processante permanente ou a juízo do governador, por comissão composta de 3 funcionários de condição hierárquica nunca inferior ao do punido, cabendo à presidência a bacharel em direito. Parágrafo 1º. Será impedido de funcionar a revisão quem houver composto a comissão de processo administrativo. Parágrafo 2º. O presidente designará um funcionário para secretariar a comissão. Artigo 317. Ao processo de revisão será pensado o processo administrativo ou sua cópia, marcando o presidente o prazo de 5 dias para que o requerente junte as provas que tiver ou indique as que pretende produzir. Artigo 318. Concluída a instrução de processo, será aberta vista ao requerente perante o secretário pelo prazo de 10 dias para apresentação de alegações. Artigo 319. Decorrido esse prazo, ainda que sem alegações, será o processo encaminhado com relatório fundamentado da comissão e dentro de 15 dias a autoridade competente para julgamento. Artigo 320. Será de 30 dias o prazo para esse julgamento, sem prejuízo das diligências que a autoridade entenda necessárias ao melhor esclarecimento do processo. Artigo 321. Julgada procedente a revisão, a administração determinará a redução ou cancelamento da pena. Disposições finais. Artigo 322. O dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Artigo 323. Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dias corridos. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo, feriado ou facultativo, para o primeiro dia útil seguinte.